Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Nessa noite, a pergunta é essa: você quer ser íntimo de Deus? Melhor, você está disposto a ser íntimo de Deus? Tem certeza? Porque saiba que vai doer, vai te custar, porque Deus vai te lapidar, Deus vai te moldar, Deus vai te preparar para você ter uma comunhão com Deus, para você ser íntimo de Deus. Deus vai te preparar, porque não é fácil ter uma comunhão e ser íntimo de Deus. Para ser íntimo de alguém, já dá trabalho, você precisa ali conversar com a pessoa diariamente. Para você ter uma amizade com a pessoa, você precisa gastar tempo com essa pessoa, para você ser verdadeiramente um amigo. E muitas das vezes a vida vai mostrar se aquela pessoa realmente é um amigo. Na hora que você passar por uma dificuldade financeira, na hora que você estiver doente, aí você verá quem são os seus amigos. Se na vida terrena, muitas das vezes a vida nos mostra quem são os nossos verdadeiros amigos. Quem dirá o nosso Pai Celestial? Ele também nos prova para ver qual é a intenção do nosso coração. Se realmente nós queremos ser íntimos dele, se realmente queremos ter uma comunhão com Deus, porque não é fácil, irmãos, ser íntimo de Jesus. Porque para ser íntimo de Jesus, dia após dia, nós precisamos renunciar às nossas vontades. Dia após dia nós precisamos tomar a nossa cruz. Dia após dia nós precisamos, irmãos, renunciar o nosso eu para fazer a vontade de Deus. Não é fácil ser íntimo de Deus, porque aqueles que são íntimos de Deus, muitas das vezes são perseguidos, muitas das vezes são caluniados, muitas das vezes são incompreendidos. Por quê, irmãos? Porque para seguir a Jesus e ser íntimo de Jesus, há uma renúncia, há um preço. Ou não pense você que aquilo que Deus cobrou dos profetas do passado, Ele não vai cobrar de você, Ele vai. O mesmo que Deus pediu para os profetas do passado, para ter uma comunhão com Ele, eles precisaram pagar um preço. Nós também hoje em dia precisamos pagar este preço. Muitos dizem: Moisés falava com Deus face a face, mas ninguém viu o preço que ele pagou. Ninguém viu ele subir na montanha sozinho durante 40 dias e ficando lá em cima orando e jejuando. Ninguém viu. Ninguém viu o povo criticando ele, o povo caluniando ele, o povo dizendo: não queremos você, Moisés, como nosso líder. Ninguém viu o preço. Todo mundo dizia lá: Moisés, desce a montanha e o seu rosto resplandece. Por quê, irmãos? Porque para ser íntimo de Deus há um preço. Mas saiba, vale a pena. Vale a pena. Muitas das vezes você vai ser perseguido como Elias. Elias foi perseguido, foi, mas ele era íntimo de Deus. Quando ele clamava na terra, Deus respondia no céu. Quando Elias orava na terra, fogo caía do céu. Porque vale a pena, irmão, ser íntimo. É difícil, mas vale a pena. Vale a pena. E nesta noite, a pergunta que não quer calar é essa: e aí, tem coragem? Tem coragem de viver uma vida sobrenatural? Porque chega, irmãos, já é a última hora. Jesus está voltando. Deus não te chamou apenas para você ficar sentado na igreja. Jesus não te chamou apenas para vir no culto só por vir, não. Deus te chamou para fazer a obra dele. Nós fomos chamados e escolhidos por Deus para fazer o ID de Jesus. Nós fomos chamados para manifestar o poder de Deus na terra. Assim como Paulo disse: e as minhas palavras e a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas, humanas, de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Nós precisamos, irmãos, dia após dia, ter uma comunhão mais profunda com Deus. Nós precisamos. Mas eu sei que não é fácil. Mas lembre-se do que a Bíblia diz: que tudo coopera para o bem
daqueles que amam a Deus. Nesta noite, apenas se coloque na posição e deixa Deus te usar. Entenda, deixa Deus te usar. Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas não querem deixar Deus as usar. Elas querem falar para Deus como elas querem ser usadas por Ele. É simples assim. Deus, eu quero que o Senhor me use, mas Senhor, eu quero que o Senhor me use assim, ó, daquele jeito, daquele pregador, igual aquele pregador, eu quero ser usado daquele jeito. É assim. As pessoas dizem, Deus me usa, mas na realidade elas não querem deixar Deus usar. Elas querem que Deus as use do jeito que elas acham que devem ser usadas. Deus, mas se o Senhor me usar assim, eu não quero. Deus, se o Senhor me usar desse jeito, eu também não quero. Eu quero que o Senhor me use assim que eu acho bonito. Eu era assim. Eu dizia, Deus, eu quero que o Senhor me use, porque eu quero ser cantora. Deus, eu quero que o Senhor me use só se for para louvar, para cantar, para pregar, eu não quero. Mas lembre-se, não é a nossa vontade que tem que ser feita, é de Deus. E eu dizia, mas Deus, eu não sei falar. E Deus, eu não te chamei para cantar, eu te chamei para pregar. E muitas das vezes, as minhas orações não eram respondidas. Por quê? Porque eu queria que Deus me usasse, mas do meu jeito, não do jeito dele. E o segredo é, deixa Deus te usar, do jeito que Ele quer te usar. Missionário, mas eu não sei falar. Está dizendo igual Jeremias, eu não passo de uma criança. E nessa noite Deus está dizendo, não digas que tu não passas de uma criança. Por quê? Porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E o que eu mandar você falar, crente, você falará. É a vontade de Deus. Nós precisamos sair do controle. Mas como é difícil a gente sair do controle. Muitas pessoas dizem assim, Espírito Santo, guia a minha vida. Espírito Santo, a minha vida está em tuas mãos. Será que está? Será que realmente está? Por exemplo, para que você entenda como é ser guiado pelo Espírito Santo. Imagine que você tem uma bicicleta. E então você começa a andar de bicicleta. De repente você quer virar para a esquerda. Só que a bicicleta, ela tem vontade própria, ela vira para a direita. Então você quer andar rápido com a bicicleta, e a bicicleta para. Você vai conseguir guiar uma bicicleta assim, que tem vontade própria? Não. Por isso que muitas das vezes você não é guiado pelo Espírito Santo, por causa da sua vontade própria. Você ainda não crucificou as suas vontades na cruz de Cristo. Você diz, Espírito Santo, guia as minhas vontades, guia a minha vida. Aí na hora que ele fala assim, olha, vai orar, vai jejuar, e você diz, não, Espírito Santo é difícil. Você não quer ser guiado do Espírito Santo? Você não quer ser íntimo de Deus? Você não quer ter um relacionamento com Ele? Então, porque muitos querem ter um relacionamento com Deus só assim. Deus, eu preciso disso, disso, disso. Deus me dá, me dá, me dá. Só sabe pedir. É aquele amigo, sabe? Só sabe pedir. Mas na hora que você precisa dele, na hora que o Espírito Santo, olha, eu quero que você faça isso aí. Não, Espírito Santo, aí já é muito difícil. Mas ficar pedindo coisas para ele, você fica o tempo inteiro. Mas na hora que ele pede, olha, faça isso. Entrega aquela palavra, vai pregar, vai evangelizar. Aí você diz, não, Deus, aí é difícil. Que amigo é esse? Que só quer para si, que nunca faz a vontade dele. Ora, mão de fá, mão de cai. Ei, irmãos, nós precisamos ser entregues, nos entregar por inteiro ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nesta última hora deixar o Espírito Santo no controle. É fácil? É claro que não é, mas nós precisamos entender que quando Deus está no controle, tudo flui. Quando é o Espírito Santo, por isso nós precisamos deixar o Espírito Santo agir. Muitos dizem, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem certeza? Tem certeza que você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque muitas das vezes Ele vai pedir, Ele vai começar a tocar onde você não quer que Ele toque. Quanto mais comunhão você tem com Ele, mais Ele vai tratar você por dentro. Sabe aquele pecadinho de estimação? É esse mesmo. Ele vai falar, chega, abandone isso. Sabe aquela pessoa que você não consegue liberar perdão? Ele vai falar, libere perdão.
Se você quer continuar crescendo em intimidade comigo, me conhecer mais profundamente, você precisa liberar perdão. O Espírito Santo vai mexer aonde você não quer que mexa. Por isso que eu disse, será que você tem coragem de ser íntimo de Deus? Porque para ser íntimo de Deus, para se aproximar de Deus, você precisa andar em santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E é através do Espírito Santo do Senhor que você vai conseguir essa santidade. Sozinho ninguém consegue ser santo sozinho. Sem a ajuda do Espírito Santo a gente não consegue. É Ele que nos ajuda. Mas para isso nós precisamos confiar em Deus. Confiar que Deus está trabalhando, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Mesmo que a gente não entenda, não compreenda, nós precisamos deixar Ele agir do jeito que Ele quer agir. Eu lembro que quando eu comecei a buscar a Deus, eu disse, tudo bem Deus, o Senhor quer que eu pregue, eu prego. Então o Espírito Santo disse assim para mim, eu estou te dando um dom, eu estou te dando um dom de revelação. E eu disse, Deus, dos 9 dons que tem, o Senhor me deu justamente o que eu não queria. Eu disse, Deus, por quê? Porque o Senhor me deu esse dom, eu não quero, Deus. Deus, imagina eu chegar lá e falar, e na hora não vi nada. E eu passar vergonha, Deus, eu não quero esse dom. Deus tem tantos outros dons bonitos na Bíblia, mas logo esse do Espírito Santo. Sou eu que faço. Está disposto? Está disposto? Aí você diz, mas Deus, eu não quero mexer com área de libertação. Não, é você que escolhe, é Deus. É Deus que escolhe. É Deus que chama. É Deus que chama. E eu disse, amém. Corri por muitos anos, você sabe. Quantas vezes eu ia na igreja e Deus falava assim, levanta lá e fala lá com o pregador. Eu não vou não. Quantas vezes eu dizia, Deus, eu não vou. Na mesma hora Deus levantava outro e ia lá e falava a mesma coisa que Deus tinha mandado falar. Mas eu correndo do dom. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo quer que eu fale amém. E quantas pessoas, irmãos, têm dons, mas não querem. Aí diz, Deus me usa, será que você quer que Deus te use? Ou você quer que Ele te use do jeito que você quer que Ele use? E eu lá, correndo. Mas chegou um dia que eu disse, Deus, chega. Enquanto eu fico correndo da sua vontade, do seu chamado, nada flui na minha vida. Quer saber, Deus? Eis-me aqui. Faça conforme a tua vontade. E foi isso que aconteceu. E para a glória de Deus, a gente vai exercendo. Final de semana passada eu estava pregando num congresso em Londrina, no círculo de oração. E hoje eu entendo porque Deus quis me dar esse dom. Então naquele culto, eu comecei a olhar para as pessoas, Deus começou a me revelar a vida das pessoas. E então tinha uma mulher, que quando eu olhei para ela, eu chamei ela para frente. E quando ela chegou na frente, Deus começou a me revelar que havia algo dentro do ventre dela. Quando eu toquei, ela começou a fazer caras de dor e começou a reclamar, dizendo que estava doendo. E eu disse, Deus me revela que fizeram uma obra de bruxaria contra a sua vida. Você tem sentido dor? E ela disse, sim, faz mais ou menos uns 2 meses que eu tenho sentido muita dor aqui no ventre. E eu disse, Deus revela. E o mesmo Deus que revela é o Deus do livramento. E eu comecei a orar por ela e repreender aquele mal que estava nela. E Deus disse assim, olha, essa obra de bruxaria ia causar um câncer dentro do ventre dela. E ela ia descer à sepultura. Mas hoje eu estou dando o livramento para ela. E quando eu orava e repreendi o mal que estava sobre a vida dela, ela foi liberta daquele mal. Ela foi liberta daquelas dores que ela sentia. E para a glória de Deus, ela deu testemunho. No final do culto, ela veio falar comigo agradecendo pelo que o Senhor fez. Eu até compartilhei o vídeo com o pastor. Irmãos, por quê? Porque quando a gente faz aquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça, acontece. Imagine se eu tivesse dito, não Deus, eu não quero esse dom. Quantas pessoas estariam sofrendo? Quantas pessoas estariam morrendo? Por isso, irmão, se Deus te deu um dom, use o dom. Use o dom, não despreze o dom que há em ti. Não despreze. Não despreze o chamado que Deus tem na sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer conforme Ele quer. Deixa o Espírito Santo agir. E o Espírito Santo, Ele me pediu para explicar algo para você. Antes de continuar, saiba que existem 2 verdades. Existem 2 verdades dentro de você. A primeira verdade é a sua. E a sua verdade
verdade, como ser humano, é pequena e limitada. Existe a segunda verdade, a verdade de Deus, que é ilimitada. Por quê? Porque Deus tem poder para todas as coisas e Deus sabe o futuro. Sabe o que você precisa fazer com a sua verdade? Você precisa trocar a sua verdade limitada pela verdade ilimitada de Deus. Por exemplo, imagine um carro. Imagine que esse carro está com um pneu furado. E esse pneu furado representa a sua verdade. E com a sua verdade que você acredita, você não vai chegar muito longe. Por quê? Porque a sua verdade representa o pneu furado. E com o pneu furado você não chega longe. Agora imagine que tem a verdade de Deus. E a verdade de Deus é um pneu novo. Então não adianta apenas você pegar a sua verdade e colocar de frente com a verdade de Deus. Vai adiantar alguma coisa? Deus fala para você: eu quero usar você, eu quero fazer isso na sua vida. Você entender isso vai mudar alguma coisa? Não. Só vai mudar quando você pegar a sua verdade e trocar pela verdade nova de Deus. Aí sim, as coisas vão mudar na sua vida. Porque quando você trocar pela verdade de Deus, as coisas vão acontecer. Você vai começar a andar e você vai chegar longe. Mas se você trocar a sua verdade pela verdade de Deus. Missionária, qual é a verdade de Deus? Sabe qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus é que quando Deus chama, Ele capacita. Ele capacita e eu sou prova disso. Qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus que passa os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, jamais irão passar. Irmão, o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus que Deus quer ter um relacionamento com você. Essa é a verdade. Deus quer ter um relacionamento com o seu povo, mas o seu povo não quer ter um relacionamento com Ele. Deus sempre quis ter um relacionamento com o seu povo. Deus sempre quis falar com o seu povo, mas o seu povo não quis. Lá desde o princípio, lembra? Deus nunca quis dar as tábuas da lei, os mandamentos para o povo, não. Deus queria falar com o povo face a face, assim como Ele falava com Moisés. Tanto que Ele disse: Moisés, eu vou falar com o povo. Moisés, prepara o povo, porque eu vou falar com ele. Então a Bíblia diz que quando Moisés preparou o povo, Deus começou a falar na montanha, e começou raios e trovões, e o povo: não, peraí, Deus, não fale conosco. Não, Deus, não fale conosco para que nós não morremos. Moisés, faz o seguinte: fale você conosco e a gente vai ouvir. Mas não precisa Deus falar, não, fala só você conosco e a gente ouve. Aí Moisés foi falar com Deus, e Deus: Moisés, o povo não está rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Se eles querem falar, quer que eu fale através de você, tudo bem, pega os 10 mandamentos, aqui as leis. Eles não querem. Eu quero ter um relacionamento com eles, mas eles não querem. E o povo rejeitou Deus. Então Deus novamente envia o seu Filho Jesus, e novamente o povo rejeita Jesus. Por quê? Porque o povo esperava o Messias. Só que o povo imaginava assim: não, o Messias vai vir assim, o Messias vai vir poderoso, o Messias vai nos livrar dos romanos, o Messias vai fazer isso, vai fazer aquilo. E Jesus veio fazendo totalmente diferente, conforme o povo acreditava que o Messias seria. O povo pensava: o Messias vai agir assim, e Jesus agia diferente. O povo pensava: não, o Messias tem que falar assim, e Jesus falava diferente. É sempre assim. Por quê? Porque o povo quer limitar Deus na sua própria compreensão. Não, mas Deus tem que fazer assim. Se Deus não fizer assim, não é Deus. Jesus não é o Messias, porque Ele não faz isso. Porque eu penso que Deus tem que fazer isso, Jesus tem que fazer isso. E Jesus fazia diferente. O povo o rejeitou. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer que Deus faça. Não, Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assim, porque se Ele não fizer assim, se Ele não me revelar assim, não é Deus. Será que não é? E novamente o povo rejeitou o Messias. Então, agora, chegou a hora. Nós estamos, pela terceira vez, Deus envia o Deus Espírito Santo, e novamente está repetindo a mesma história. O povo está rejeitando o Espírito Santo de Deus. Você já viu na internet o povo falando: não, mas o Espírito Santo não pula, não, mas o Espírito Santo não roda, o Espírito Santo não faz isso, o Espírito Santo não faz aquilo. Eles querem que o Espírito Santo age do jeito que eles pensam que o Espírito Santo deve agir.
Mas uma pergunta que não quer calar é essa: peraí, essas pessoas que falam o jeito que o Espírito Santo tem que agir, o jeito que o Espírito Santo tem que tocar as pessoas, o jeito que o Espírito Santo tem que se manifestar primeiro, eles conhecem o Espírito Santo? Porque para você falar de alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Por exemplo, você pode falar qual é a minha fruta favorita? Você pode dizer qual é a minha comida favorita? Não, por quê? Porque você não sabe. Porque você não tem um relacionamento comigo. Quem é que pode falar qual é a minha fruta favorita? Qual é o meu prato de comida favorito? Quem é? Quem tem um relacionamento comigo. E o que eu mais tenho visto na internet, pessoas que não têm um relacionamento com Deus, não têm um relacionamento com o Espírito Santo, dizendo o jeito que o Espírito Santo faz, o jeito que o Espírito Santo tem que agir. Ah, isso não é o Espírito Santo. Será que não? Você não conhece ele. Você não conhece os versículos que falam sobre ele na Bíblia. Você não tem uma comunhão com ele. Como você pode dizer o jeito que o Espírito Santo age ou deixa de agir, se você não o conhece? A gente só pode dizer sobre algo que a gente tem um relacionamento. E hoje, infelizmente, o povo está fazendo isso. E a Bíblia diz: cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuiu manifestação do Espírito Santo ao diabo. Lembra o povo? Jesus expulsa demônios por demônios. Cuidado, cuidado. Se você não tem um relacionamento com Jesus, se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, cuidado, não julgue, não fale, se você não entende. E novamente nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E infelizmente essa geração está rejeitando o Consolador. Está rejeitando. Por quê? Porque na mente dele eles têm pré-determinado o jeito que Deus tem que agir, o jeito que Deus tem que se manifestar. Estão limitando o manifestar do poder de Deus. Infelizmente. Mas nessa última hora, como já foi cantado aqui, Deus está levantando uma geração de adoradores, uma geração de famintos, uma geração que busca a Deus até tocar os céus. Nessa última hora, Deus vai levantar uma geração que não conhece Ele apenas de ouvir falar, mas que tenha um relacionamento profundo com Ele. Uma geração que quando coloca o joelho na terra, o inferno se estremece. Uma geração que quando clama na terra, Deus se coloca de pé no trono. Essa é a hora, irmãos. Essa é a última hora. E Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo. Como o profeta Joel profetizou: e nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Esta é a última hora, irmãos. É a última hora, é o último despertar de Deus. Então não rejeite como as outras gerações rejeitaram a Deus. Não rejeite o Deus Espírito Santo. Apenas deixa Ele se mover, deixa Ele te tocar como Ele quer te tocar. Porque nessa última hora, Deus está procurando adoradores. Deus não está procurando de pregadores. Deus não está procurando de cantores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque quando nós adentramos a presença de Deus, irmãos, não existe pregador, não existe missionária, não existe pastor. Quando nós adentramos a presença de Deus, irmãos, nós precisamos adorar. Lembra de Davi? Davi nos ensinou como é a verdadeira adoração. Quando a arca da aliança chegou, quando a presença de Deus chegou, ele entendeu que diante da presença de Deus ele não era ninguém. E a Bíblia vai dizer que ele, como rei, estadista, monarca, o que ele fez? Ele tirou a sua coroa real, ele tirou as vestes reais e começou a o quê? A dançar em volta da presença de Deus. E lá na janela Milca olhando, dizendo assim: que isso? Pra que ficar dançando desse jeito? Pra que pular desse jeito? Pra que fazer isso? E muitos que estão de fora, que não entendem a presença de Deus, não entendem a presença do Espírito, dizem assim: por que esse povo pula? Por que esse povo canta? Por que esse povo faz tudo isso?
estamos adorando a Deus. Então nessa noite, abra o seu coração. Como eu disse, os céus têm preparado algo especial para nós esta noite. O Espírito Santo quer tocar a sua vida. O Espírito Santo quer mudar a sua vida. O Espírito Santo, quer desatar o sobrenatural na sua vida. O Espírito Santo quer te deixar uma pessoa diferente. O Espírito Santo quer te ajudar. Ele quer. E você quer. E você está disposto a ser cheio do Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito Santo, a dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, me leva a águas profundas. Espírito Santo, eu